Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 22, que diz: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Bom, queridos, nesse pequeno verso fala de um assunto simples, mas muito importante, que é a questão do julgamento que haverá no fim dos tempos. Não adianta as pessoas pensarem ou acharem que ficarão completamente impunes do que fizerem aqui. Não. Todo ato do ser humano deverá ser julgado. A justiça humana pode falhar, né? Um ser humano perverso pode driblar a justiça ao longo de toda a sua vida, pode tentar pelo menos, e pode eventualmente ser bem-sucedido nisso. Mas a justiça de Deus ninguém dribla. Isso é muito importante, queridos, todos nós reconhecermos isso, que Deus, Ele é bom, mas Ele precisa fazer com que a justiça seja feita. A justiça é uma das principais virtudes que existe em toda a história, né? É necessário que haja justiça, porque pela justiça se elimina e se coíbe o mal. E o julgamento de Deus não tem um intento de punir, não tem um intento de destruir, mas tem um intento de eliminar o mal para que, a partir do ponto do julgamento eterno, só exista o bem. Esse é o objetivo, eliminar o mal para que daí em diante só exista o bem. Então o que será feito ao longo da existência humana, da história humana, até esse julgamento final, até esse ponto de corte, todas as pessoas têm a opção de decidir o que querem ser, o que querem viver. Se decidirem com o coração quebrantado, seguir a bondade, querer a verdade, querer a vida, querer ser uma pessoa boa, Deus, em todo o seu poder, ajudará a pessoa nisso. E na eternidade a levará a viver exatamente isso. Agora, aqueles que decidirem pela maldade, pela perversidade, por massacrar o próximo, essas pessoas serão destituídas da vida eterna. Simples assim. Como será isso exatamente, detalhe por detalhe, não temos todas as informações, queridos. E eu também não gosto tanto de explorar isso. Eu prefiro deixar nas mãos do justo juiz. Porque qualquer coisa que o ser humano falar sobre esse julgamento eterno pode colocar injustiça nas mãos de Deus, ou crueldade demais nas mãos de Deus, ou uma rigidez excessiva nas mãos de Deus, ou o contrário também, né? Uma flexibilização muito grande nas mãos de Deus. Eu prefiro deixar que o justo juiz exerça com sabedoria e com amor o que só ele tem autoridade para fazer. Então, esse é o ponto. Deus vai julgar. E Deus vai julgar, como diz a Bíblia em Salmo 9, por exemplo, Ele julga o mundo com justiça. Não se preocupe, Deus jamais será injusto, jamais será cruel. E continua, Ele julga os povos com equidade. Então é isso que precisamos lembrar, queridos. Tudo isso, todas as escolhas que fazemos, Deus analisa e Deus vai ter que lidar com todas elas, porque nós temos que lidar com todas elas. Em Eclesiastes capítulo 11, ele diz: saiba, porém, todo ser humano, que por todas as coisas que praticarmos, Deus te trará juízo. E no capítulo 12 ele diz: Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso será feito por ele. Mas Deus fará esse juízo, mas especificamente quem? Na pessoa da divindade. Esse verso 22 de João 5 nos diz exatamente: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então,
na esfera da Trindade, quem exercerá esse julgamento é Jesus Cristo. E daí já vemos o tamanho da autoridade de Jesus, porque a raça humana inteira será julgada por ele. Essa tarefa será exercida pela segunda pessoa da Trindade. No verso 27 desse mesmo capítulo nós leremos: ele tem autoridade para julgar porque ele é o Filho do homem. Ou seja, não seremos julgados por alguém de uma outra potência, né, que seria Deus Pai. Não, mas por Jesus Cristo, porque ele foi feito carne, ele viveu tudo o que nós vivemos, ele sabe o que é padecer, sabe o que é ser tentado, porque Jesus passou por tudo isso enquanto esteve na carne. Então ele sabe exatamente como julgar e como ter compaixão e misericórdia de todos nós. Apesar de ele ter vivido sem pecado, ele vê as nossas fraquezas, porque viu de perto, bem de perto, e em carne, tudo que passamos, queridos. E aí eu quero trazer uma grande quantidade de versos aqui mostrando que esse julgamento será exercido por Jesus. Em Mateus 16, 27, por exemplo, diz que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em Mateus 25, Jesus diz, ali há uma parábola grande falando sobre os últimos dias, e ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará, Jesus se assentará no trono da sua glória, e diante dele, Jesus, serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Veja, queridos, que o juízo é feito com equidade. Alguns decidiram ser ovelhas, decidiram ser mansos, decidiram ser úteis, decidiram ser bons. Já outros decidiram ser cabritos, decidiram ser violentos, decidiram ser rebeldes, decidiram ser maus. Então não é Deus que não é exatamente Deus que inclui ou exclui arbitrariamente. Não, é a própria pessoa, pelas suas decisões de que tipo de pessoa ela seria, que se inclui ou se exclui da presença de Deus. Em Atos capítulo 10, nos diz que ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Em Atos 17 diz, ele determinou um dia em que com justiça, sempre há esse foco, essa ênfase, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, que é Jesus. Disso tendo dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então tudo isso que estamos falando não é uma elucubração, não é uma hipótese, não. Está dizendo, ele deu certeza a todos. Como que ele nos dá certeza que ocorrerá um julgamento final e tudo isso que está tão distante de nós? Ele diz, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte e mostrou que ele está acima de todos e que ele, se algo tão incrível como voltar dos mortos se comprovou, foi verdade o que ele disse, então as demais coisas igualmente serão verdades. Em Romanos 14 diz, todos havemos de comparecer perante o tribunal de quem? Tribunal de Cristo. Ele que vai ser o juiz perante o tribunal de Cristo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Teremos que dar conta de nós mesmos a Deus, cada escolha. Em 2 Coríntios capítulo 5, muito semelhante a Romanos 14, diz que é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Já em Apocalipse 20, no fechamento das Escrituras, ele mostra qual será esse cenário,
que será, como já dissemos, o tribunal de Cristo. O apóstolo João nos narra: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nelas havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, queridos, está aqui. E tudo isso são absolutas boas notícias. O Evangelho, como um todo, é uma boa notícia. Que boa notícia? Que em Cristo nós já passamos da morte para a vida e nós não seremos julgados, porque em Cristo já recebemos o perdão de todo pecado e já passamos da morte para a vida. Não temos toda a dívida que tínhamos, Jesus pagou por nós. Então nós entraremos na vida eterna, se, claro, perseverarmos e não zombarmos da graça. Então iremos até Ele e receberemos o galardão segundo as obras, segundo as escolhas que fizemos. Já para a pessoa que decide ser perversa e insiste nesse erro, é claro que essa pessoa ela mesma está se excluindo, né, da eternidade. Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que diz: só existe dois tipos de pessoas. Aquela que diz a Deus, seja feita a tua vontade, e a outra é o contrário, é Deus que diz a essa pessoa, seja feita a tua vontade. Algumas pessoas querem viver sozinhas, sem Deus, e Deus simplesmente diz, seja feita a tua vontade. E como só em Deus existe vida, né, isso é óbvio, tudo partiu dele, ele é o único ser existente, que não depende a sua existência de ninguém, ele é autoexistente. Então quem quer viver sem Deus está querendo viver sem vida e com isso deixa, né, de viver a eternidade. Então é simples assim, queridos. É boa notícia para todos os que são bons e é uma notícia simplesmente óbvia para aqueles que não querem Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe a andar no caminho da vida e da verdade para vivermos para sempre com Ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.